O céu do interior de São Paulo se tingia de dourado quando Roberto Albuquerque, um homem de negócios de fala dura e coração frio, tomava uma decisão que mudaria para sempre o destino de sua família. Dono de construtoras espalhadas pelo país e conhecido por sua fortuna que crescia a cada ano, ele parecia ter tudo o que desejava: prestígio, dinheiro, poder. Mas dentro de sua mansão luxuosa havia um silêncio incômodo, quebrado apenas pela presença de dois meninos de olhos castanhos e sorrisos puros que não se encaixavam no mundo calculado do pai. Esses meninos eram Lucas e Gabriel, irmãos gêmeos de apenas 10 anos. Desde pequenos, aprenderam a depender um do outro, já que a mãe, Helena, havia partido cedo demais, deixando neles apenas a memória de seu perfume doce e de suas orações à beira da cama. Helena ensinara sobre fé, sobre Jesus e sobre a força do amor. Mas depois de sua morte, essas lições se perderam na frieza da casa. Roberto nunca conseguira lidar com a dor da perda. Em vez de abraçar os filhos, mergulhou no trabalho, afastando-se cada vez mais. Para ele, os meninos eram lembranças vivas de sua falha mais profunda, não ter protegido Helena da doença que a levou. A cada olhar inocente de Lucas e Gabriel, ele sentia a ferida da culpa latejar. Mas ao invés de buscar redenção, Roberto escolheu o caminho mais cruel. Alimentava em silêncio a ideia de se desfazer dos filhos, como se fossem um peso em sua vida de conquistas. A viagem que anunciara como um passeio diferente, uma oportunidade de conhecer a imensidão da floresta amazônica, não passava de uma armadilha planejada. "Papai, vai ser bonito ver os rios grandes?" perguntou Gabriel, a voz carregada de entusiasmo infantil. "Sim, meu filho", respondeu Roberto, forçando um sorriso que não alcançava os olhos. "Vocês vão adorar." Lucas, mais atento, percebeu a rigidez do tom do pai. Desde sempre, aprendera a decifrar os silêncios de Roberto. Ainda assim, manteve-se quieto, segurando firme a mão do irmão. Ele sabia que em qualquer situação precisava estar ao lado dele. Antes que a viagem começasse, um vento leve percorreu o quintal da mansão. Os gêmeos lembraram-se de Helena, que sempre dizia: "O vento é o sopro de Deus, nos lembrando que ele cuida da gente, mesmo quando ninguém mais parece se importar." Lucas fechou os olhos por um instante, tentando acreditar que aquelas palavras ainda faziam sentido. Aqui começa a verdadeira história, uma jornada em que dois meninos inocentes enfrentarão os perigos de uma floresta imensa, o peso da rejeição e a força invisível de uma promessa celestial. E é agora, neste momento crucial, que eu te faço um pedido. Se inscreva no canal, porque o que está prestes a acontecer é uma lição de vida que você não vai querer perder. Enquanto preparavam as malas pequenas para a suposta viagem, Lucas e Gabriel conversavam sobre como seria atravessar rios, ver animais que só conheciam em livros escolares e talvez sentir-se parte de algo maior que a solidão dos corredores da mansão. Eles não faziam ideia de que aquela não seria uma simples aventura, mas sim a luta mais intensa de suas vidas. Roberto observava à distância, com um olhar pesado. Ele acreditava que estava prestes a se livrar de um fardo, sem imaginar que, do alto, havia olhos que jamais se fechavam. Nada passava despercebido diante de Jesus, que acompanhava cada batida do coração daqueles meninos, e sabia que o abandono não seria o fim da história, mas o início de um milagre. O carro já estava pronto para partir. O motorista ajeitou as malas, e Roberto chamou os filhos com um gesto seco. Gabriel correu até ele sorrindo, acreditando que finalmente viveriam um momento de proximidade. Lucas, desconfiado, caminhava devagar, como se pressentisse que algo sombrio estava prestes a acontecer. O ronco do motor ecoou pela garagem. Os meninos acenaram para a casa, como se despedissem não apenas de paredes e móveis, mas de toda a vida que conheciam. Sem entender o peso daquele instante, embarcavam em uma jornada que os levaria do abandono à redenção, da dor à esperança, guiados por uma força maior que nenhum dos três compreendia plenamente. E assim começava a viagem, que mudaria tudo. Antes que a floresta se tornasse o palco de um destino irreversível,
Era preciso entender quem era Roberto Albuquerque e de onde vinha a frieza que moldava suas decisões. Filho de um pedreiro e de uma costureira do interior de Minas Gerais, crescera em meio à pobreza. O pai, homem de poucas palavras e muitas horas de trabalho pesado, lhe ensinara que o mundo era feito para os fortes. A mãe, mulher doce, tentava equilibrar a rigidez do marido com gestos de carinho, mas morreu cedo, deixando um vazio que Roberto nunca conseguiu preencher. Ainda jovem, decidiu que jamais seria pobre novamente. Mudou-se para São Paulo com apenas uma mala e uma determinação inabalável. Trabalhou como servente de obras, estudou engenharia civil à noite e aos poucos começou a abrir espaço em um mundo competitivo. Seu talento para negociar era notável, mas havia nele também uma astúcia quase cruel. Não hesitava em cortar laços, enganar parceiros ou explorar brechas legais para se beneficiar. Foi em uma dessas fases da vida que conheceu Helena. Ela trabalhava como professora de literatura em uma escola pública da periferia. Helena tinha algo que desarmava a dureza de Roberto, um olhar tranquilo, um jeito de falar que parecia sempre oferecer esperança. Contra todas as expectativas, os dois se apaixonaram. Helena via em Roberto não apenas o homem ambicioso, mas também um menino ferido que ainda carregava dentro de si o peso da perda da mãe. O casamento aconteceu rápido, e pouco tempo depois nasceram os gêmeos, Lucas e Gabriel. Nos primeiros meses, Roberto parecia ter encontrado um refúgio no seio da família. Gostava de segurar os filhos pequenos, de observar Helena cantarolar cantigas de ninar, de sentir por instantes que a vida podia ser simples. Mas esse encanto se quebrou quando Helena adoeceu. Uma febre persistente revelou uma doença grave que, mesmo com recursos, avançou rápido demais. Roberto gastou fortunas em tratamentos particulares, consultou médicos renomados, levou a esposa até hospitais de referência, mas nada foi suficiente. Ele se desesperava a cada dia, vendo a mulher definhar, enquanto os filhos ainda pequenos não compreendiam por que a mãe passava mais tempo deitada do que ao lado deles. No leito de morte, Helena segurou a mão de Roberto e sussurrou: "Cuide deles por mim. Não deixe que o mundo os endureça, eles são luz, são a nossa herança." Roberto, tomado pela dor, apenas assentiu. Mas dentro de si, em vez de sentir-se fortalecido pela responsabilidade, foi invadido por um peso insuportável. Quando Helena partiu, o que restou nele foi um buraco profundo que ele tentou preencher com trabalho e riqueza. Construiu um império. Construtoras, incorporadoras, mansões, carros importados, tudo parecia estar a seus pés, mas quanto mais crescia, mais distante ficava dos filhos. Para ele, cada risada infantil lembrava Helena. Cada olhar puro dos meninos era como um espelho daquilo que perdera. Ao invés de se aproximar, ele se fechava, erguendo muros invisíveis entre si e os gêmeos. Lucas e Gabriel tentavam se aproximar. "Pai, podemos jogar bola com o senhor?" perguntava Lucas com um entusiasmo que só uma criança tem. "Agora não, estou ocupado", respondia Roberto, sem ao menos desviar os olhos dos relatórios. Esses pequenos momentos repetidos ao longo dos anos moldaram nos meninos uma convivência marcada pela ausência, mesmo dentro da mesma casa. Roberto, em silêncio, nutria uma crença amarga. Ele não fora feito para ser pai. Quando os gêmeos completaram 10 anos, o empresário já não via neles filhos, mas responsabilidades que atrapalhavam sua imagem pública. Enquanto fechava contratos milionários, sentia-se amarrado pela simples lembrança de que 2 crianças o aguardavam em casa. Aos olhos do mundo era um vencedor. Dentro de si, sentia-se prisioneiro. Foi nesse ponto que a ideia cruel começou a se formar. Uma viagem para a Amazônia, um lugar imenso, intocado, onde ninguém perguntaria por 2 crianças desaparecidas. O plano parecia a solução para aquilo que ele chamava de peso. O coração de Roberto, endurecido pelo orgulho e pelo trauma, acreditava que estava apenas limpando o caminho para seguir em frente. Mas a cada passo nessa decisão, sem perceber, ele caminhava rumo a um destino
onde a justiça divina e a fé dos meninos seriam mais fortes que sua frieza, e assim, o passado que explicava sua dureza se transformava no combustível para a escolha que mudaria para sempre a vida de todos. O avião pousou em Manaus em uma manhã abafada, carregada pelo cheiro úmido da floresta que cercava a cidade. O calor era pesado, e Lucas e Gabriel se agarravam às pequenas mochilas, encantados com a grandiosidade do lugar. Para eles, tudo era novidade: o movimento das ruas, os barcos que se enfileiravam às margens do Rio Negro, o vai e vem das pessoas com suas cestas de frutas e peixes. "Olha, Lucas", disse Gabriel apontando para um tucano que sobrevoava próximo, "é mais bonito do que nos livros." "É mesmo?", respondeu o irmão, tentando esconder a sensação estranha que o apertava por dentro. Roberto, ao contrário, não demonstrava nenhum encantamento. Com passos firmes, organizava tudo de forma calculada. Pegaram uma caminhonete que os levaria para dentro do Amazonas. A estrada era longa, serpenteando entre árvores que pareciam tocar o céu. Os meninos colavam o rosto no vidro, maravilhados com a imensidão verde, enquanto o pai permanecia em silêncio, a mente tomada pela decisão que prestes estava a concretizar. Após horas de viagem, a caminhonete parou em um ponto isolado, onde a estrada estreita se perdia em trilhas de terra batida. O motorista, homem de expressão desconfiada, lançou um olhar rápido para Roberto. "Tem certeza que quer descer aqui? Não tem vila próxima", comentou hesitante. "É exatamente aqui." A resposta veio firme, sem espaço para questionamentos. Lucas e Gabriel saltaram do carro animados, acreditando que a aventura começava ali. O ar cheirava a terra molhada, misturada ao perfume forte das folhas esmagadas pelo vento. O canto de pássaros desconhecidos preenchia o silêncio da mata. Gabriel olhou ao redor com os olhos brilhando. "Pai, a gente vai dormir aqui?" "Por enquanto, sim." Roberto forçou um tom sereno, mas sua voz tremia no fundo. Ele os conduziu por alguns metros mata adentro, até um ponto onde o som da estrada já não alcançava. O coração batia acelerado, dividido entre o medo e a decisão que já não parecia ter volta. Os meninos caminhavam confiantes, acreditando que estavam prestes a viver uma história emocionante. Chegando a uma clareira, Roberto parou. Respirou fundo, segurou por um instante a mão dos filhos e depois a soltou. "Esperem aqui. Vou buscar algumas coisas no carro. Não saiam do lugar, está bem?" "Tá bom, pai", disse Gabriel sorrindo, enquanto sentava-se sobre uma pedra coberta de musgo. Lucas, no entanto, franziu a testa. A intuição gritava. "Você volta logo, né?", perguntou encarando o pai. "Claro, filho." Roberto desviou o olhar, incapaz de sustentar aquele confronto silencioso. Com passos pesados, virou-se e caminhou de volta pelo mesmo caminho. Cada passo era uma luta entre a razão que inventara para si e a voz da consciência que implorava para parar. Chegou à beira da estrada, acenou para o motorista, e em poucos minutos a caminhonete sumiu levantando poeira no ar. Na clareira, o tempo parecia ter parado. Os meninos esperaram minutos que pareciam eternos. O canto dos pássaros deu lugar ao ruído assustador da floresta, à medida que a tarde avançava. Gabriel ainda sorria, acreditando que o pai voltaria com algo especial. "Ele vai trazer uma surpresa, você vai ver, Lucas. Talvez uma rede ou até uma comida diferente." Lucas permaneceu em silêncio, os olhos fixos na trilha por onde Roberto havia desaparecido. O silêncio pesado lhe dizia a verdade que o coração já suspeitava. "Gabriel", murmurou tentando manter a voz firme, "eu não sei se ele volta." O irmão riu nervoso, balançando a cabeça. "Para com isso, claro que volta. É nosso pai." Mas quando a noite começou a cair e nenhum sinal de passos se aproximou, até Gabriel começou a sentir o peso da realidade. O céu escurecia rápido e a floresta se transformava em um labirinto de sombras e sons estranhos. O vento balançava as copas das árvores e o frio da umidade os envolvia. Lucas segurou firme a mão do irmão. "A gente vai ficar junto, não importa o que aconteça." Os olhos de Gabriel se encheram de lágrimas, mas ele assentiu. Pela primeira vez,
O sorriso desapareceu de seu rosto infantil. O que antes parecia uma aventura, agora se revelava como abandono. E ali, no meio da floresta imensa, os dois gêmeos entendiam que estavam sozinhos. Mas o céu estrelado parecia observar silencioso, como se guardasse um segredo maior que a própria escuridão. A noite caiu sobre a floresta como um manto pesado. O canto dos pássaros foi substituído por ruídos agudos e graves, vindos de insetos e animais que despertavam com a escuridão. Lucas e Gabriel, sentados lado a lado na clareira, sentiam o frio da umidade penetrar suas roupas. O cheiro da mata úmida era intenso, misturado ao odor adocicado das flores noturnas que se abriam. Gabriel tremia, mais de medo do que de frio. Lucas, e se o papai não voltar mesmo? Perguntou com a voz falhando. O irmão respirou fundo, tentando parecer firme. Então a gente vai se virar. A mamãe sempre dizia que Jesus nunca abandona a gente. Você lembra disso? Lembro, respondeu Gabriel, os olhos marejados. Mas eu tenho medo. Lucas puxou o irmão para mais perto, abraçando-o. A lembrança de Helena vinha forte em suas mentes. A voz suave dela rezando antes de dormir, as mãos juntas sobre os pequenos ombros deles, a promessa de que Deus cuidaria de tudo. Essas memórias eram o único fio de segurança naquela imensidão desconhecida. O vento começou a soprar com mais força, balançando os galhos altos que rangiam como portas velhas. A lua surgia entre as nuvens, espalhando reflexos prateados que iluminavam pedaços da floresta, mas deixavam outras partes mergulhadas em sombras densas. Gabriel fechou os olhos com força quando um som estranho ecoou próximo. Você ouviu isso? Ouvi, respondeu Lucas, engolindo em seco. Deve ser algum bicho. Eles se levantaram devagar, os corações batendo acelerados. Não havia lugar seguro para onde correr. Lucas, tentando parecer corajoso, puxou o irmão para debaixo de uma árvore de copa larga, onde as raízes formavam uma espécie de abrigo improvisado. Ali, encolhidos, sentiram-se um pouco mais protegidos. Mamãe dizia que quando a gente tivesse medo, era só orar. Gabriel falou quase num sussurro. Então vamos orar. Lucas segurou a mão dele e fechou os olhos. A voz dos dois, ainda infantil, ecoou baixa, mas carregada de fé. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. As palavras trouxeram alívio imediato, como se a escuridão tivesse recuado por alguns instantes. Lucas abriu os olhos e viu que Gabriel respirava melhor, menos aflito. Apesar da fome que começava a doer no estômago e da sede que secava a boca, a oração os fortaleceu. O tempo passou devagar. Eles cochilavam por minutos, acordando assustados a cada barulho. Um grito distante de algum animal selvagem fez Gabriel se agarrar ao irmão com força. Eu queria tanto estar em casa agora, murmurou. Eu também, respondeu Lucas, apertando os lábios para não chorar. Mas a gente vai conseguir, Gabriel, eu prometo. A promessa soava maior do que qualquer coisa que ele pudesse cumprir, mas naquele momento era o que mantinha os dois firmes. O peso da responsabilidade já caía sobre seus ombros de criança. De repente, uma lembrança surgiu clara na mente de Lucas. Uma noite antes de dormir, Helena havia contado a ele sobre Moisés, que atravessou o deserto confiando apenas em Deus. Mamãe dizia que o deserto parecia sem saída, mas Deus abriu um caminho. Ele falou tentando dar coragem ao irmão. A floresta também parece sem saída, mas a gente não está sozinho. Gabriel o olhou, os olhos brilhando com uma mistura de medo e esperança. Você acha que Jesus está olhando para a gente agora? Eu tenho certeza. O cansaço finalmente venceu os dois. Deitados sobre a terra fria, um abraçado ao outro, fecharam os olhos enquanto a floresta continuava viva ao redor. O coração deles batia acelerado, mas havia algo novo dentro daquele medo, uma chama pequena, como uma vela acesa contra o vento que insistia em não se apagar. E naquela primeira noite, abandonados pelo homem que deveria protegê-los, os gêmeos encontraram na fé a única companhia que realmente importava. O amanhecer trouxe uma claridade suave,
mas não aliviou o peso do medo que ainda pairava sobre os gêmeos. Lucas foi o primeiro a abrir os olhos, sentindo o corpo dolorido pelo chão duro e frio. Gabriel dormia encolhido, respirando de forma irregular. O irmão mais velho, ainda que por poucos minutos, assumiu a responsabilidade silenciosa de protegê-lo. A barriga de ambos roncava de fome. A sede fazia a boca ressecar, e a ausência de qualquer comida os deixava ainda mais inquietos. Lucas olhou ao redor, tentando entender como poderiam encontrar água ou algum fruto. Nada parecia fácil naquela imensidão verde. De repente, o céu, que até então estava limpo, começou a mudar de cor. Nuvens escuras se aproximavam rapidamente, carregadas de um peso ameaçador. O vento forte varreu a clareira, levantando folhas secas e fazendo os galhos rangerem alto. Gabriel despertou assustado, agarrando-se ao braço do irmão. "Lucas, o que está acontecendo?" "É só chuva. Acho que vai chover muito. A gente precisa se esconder." Os dois correram de volta para a árvore onde haviam passado a noite, mas logo perceberam que o abrigo improvisado não seria suficiente. O vento ficava mais forte, e trovões ribombavam como tambores no céu. Gotas grossas começaram a cair, primeiro espaçadas, depois como uma enxurrada. A floresta, antes viva com cantos de pássaros, agora era dominada pelo som ensurdecedor da tempestade. A água escorria pelos troncos, formava pequenas poças e transformava o solo em lama. Os gêmeos tremiam não apenas de frio, mas também de medo do desconhecido. "Eu tô com muito medo, Lucas!" gritou Gabriel, a voz quase engolida pelo barulho da chuva. "Eu também tô... Mas a gente precisa ficar junto. Segura minha mão e não solta de jeito nenhum." Abraçados, tentavam se proteger contra a fúria da natureza. O vento parecia querer arrancá-los do chão. O coração batia tão rápido que Lucas sentia como se fosse explodir no peito. No meio da tormenta, um estalo forte ecoou, e um galho pesado caiu a poucos metros de onde estavam. O impacto fez o chão tremer. Gabriel chorou, encolhendo-se ainda mais. "Ele quase caiu em cima da gente." "Calma, vai ficar tudo bem. Jesus está cuidando da gente", respondeu Lucas, mesmo sem ter certeza. Minutos que pareciam horas se arrastaram. A chuva não dava trégua, e a escuridão das nuvens fazia parecer que o dia nunca chegaria de fato. As roupas dos meninos estavam encharcadas, e a pele arrepiava com o frio. Ainda assim, havia algo invisível sustentando-os, como se uma barreira os protegesse de um mal maior. Exaustos, encostaram-se na raiz da árvore, respirando ofegantes. O choro de Gabriel se misturava ao barulho da chuva. Lucas, sentindo a fraqueza do irmão, lembrou-se das palavras da mãe. Nos momentos mais difíceis é quando a gente precisa acreditar mais. Ele fechou os olhos e, mesmo sem entender muito bem como, começou a orar em voz baixa. "Jesus, ajuda a gente. Eu não sei o que fazer, mas não deixa nada de ruim acontecer com meu irmão." Gabriel, ao ouvir, juntou as mãos e repetiu em silêncio a oração. E foi naquele instante que uma calma estranha, quase impossível em meio à tormenta, começou a surgir dentro deles. A chuva continuava forte, mas já não parecia tão ameaçadora. O coração batia mais devagar, como se uma presença invisível os envolvesse. Após horas de tormenta, o céu começou a clarear. As nuvens se afastaram aos poucos, e a floresta recuperou sua cor vibrante. Gotas escorriam das folhas como pequenos cristais. O cheiro de terra molhada era intenso, e os pássaros começaram a cantar novamente. Os meninos, molhados e cansados, ainda estavam de mãos dadas. Lucas olhou para o irmão e, pela primeira vez desde o abandono, sorriu de leve. "A gente conseguiu." Gabriel retribuiu o sorriso, os olhos ainda vermelhos. "Foi Jesus que ajudou a gente, não foi?" "Foi sim. E ele vai continuar ajudando." Ali, naquela clareira encharcada, os gêmeos perceberam que, mesmo diante da força bruta da natureza, não estavam sozinhos. A fé, tão pequena, mas tão real, havia sido seu abrigo invisível. O sol já estava alto quando Lucas e Gabriel decidiram deixar a clareira. A tempestade da noite anterior havia transformado o chão em lama escorregadia,
e cada passo parecia um desafio. O estômago vazio reclamava em altos brados, e a garganta seca tornava a caminhada ainda mais dolorosa. Eles seguiam sem destino certo, guiados apenas pela esperança de encontrar algo ou alguém que pudesse ajudá-los. Depois de horas andando pela mata, o som de água corrente chamou a atenção dos meninos. Eles apressaram o passo até encontrarem um igarapé de águas claras. Ajoelharam-se à beira e beberam com sede, como se fosse o líquido mais precioso do mundo. Gabriel lavou o rosto e riu pela primeira vez desde a noite anterior. É água de verdade, Lucas. A gente não vai morrer de sede. Graças a Deus, respondeu o irmão, sentindo o alívio imediato. Enquanto descansavam, um barulho diferente ecoou entre as árvores. Passos leves, mas firmes, vinham em direção ao igarapé. Os meninos se assustaram, apertando-se um contra o outro. De repente, surgiu uma mulher de pele queimada de sol, cabelos grisalhos presos em um coque simples e um cesto cheio de peixes frescos equilibrado no braço. Ela os olhou com surpresa. Ora, mas o que duas crianças estão fazendo sozinhas por aqui? Perguntou a voz carregada pelo sotaque ribeirinho. Lucas hesitou antes de responder. Nosso pai, ele foi embora. A gente não sabe voltar. Os olhos da mulher se encheram de compaixão imediata. Chamava-se Dona Lourdes, moradora de uma pequena comunidade ribeirinha próxima dali. Sem pensar duas vezes, abaixou-se diante dos meninos e acariciou seus rostos sujos. Pobres. Estão com fome, não é? Gabriel assentiu, o olhar fixo no cesto de peixes. Dona Lourdes suspirou e os chamou. Venham comigo. Eu vou cuidar de vocês um pouco. A caminhada até a casa da ribeirinha foi curta, mas cheia de descobertas. Passaram por árvores de copa larga, por pequenas roças de mandioca e, finalmente, chegaram a uma palafita simples de madeira, erguida às margens de um rio calmo. A casa exalava o cheiro de peixe fresco e fumaça de fogão a lenha. Entrem, meus filhos. Aqui vocês estão seguros, disse Lourdes, enquanto os levava para dentro. Ela preparou farinha de mandioca com peixe assado na brasa e ofereceu aos gêmeos. Lucas e Gabriel comeram com tanto apetite que a mulher precisou sorrir. Devem estar passando fome há dias. Depois da refeição, Lourdes lhes deu roupas limpas de tecido leve, típicas das famílias da região. Os meninos se sentiram estranhamente acolhidos, como se aquela mulher fosse uma extensão da mãe que haviam perdido. À noite, enquanto os mosquiteiros eram armados, Lourdes contou histórias antigas da beira do rio. Falou sobre a vida simples dos ribeirinhos, a luta diária para pescar, cultivar e sobreviver, no meio da imensidão da Amazônia. Gabriel ouvia atento, os olhos brilhando de curiosidade. Dona Lourdes, a senhora mora aqui sozinha? Perguntou. Moro. Meus filhos cresceram e foram embora para a cidade, mas eu nunca consegui deixar o rio. Aqui é meu lugar. Lucas, ainda desconfiado, observava cada gesto da mulher, mas no fundo sentia que havia verdade e bondade em suas palavras. Ele cochichou para o irmão antes de dormir. Acho que Jesus mandou ela para a gente. Gabriel sorriu com ternura, agarrando-se a essa ideia como quem segura uma boia em meio ao rio caudaloso. Nos dias seguintes, Lourdes lhes ensinou pequenas lições da vida ribeirinha. Mostrou como descascar mandioca, preparar farinha, identificar árvores de frutas comestíveis e até remar em uma pequena canoa. Os meninos, acostumados ao concreto e ao silêncio da mansão, descobriram um mundo totalmente novo. Mas mesmo diante desse refúgio inesperado, a sombra do abandono ainda pesava em seus corações. Eles não sabiam por quanto tempo poderiam permanecer ali, nem qual seria o próximo passo. Ainda assim, naquela casa de madeira simples com cheiro de fumaça e peixe, experimentaram pela primeira vez desde a morte da mãe a sensação de estarem sendo cuidados. E era apenas o começo de uma nova etapa que exigiria deles mais força do que podiam imaginar. Enquanto Lucas e Gabriel aprendiam a se adaptar à rotina simples da casa de Dona Lourdes, a vida de Roberto em São Paulo começava a desmoronar. No luxuoso escritório da construtora, paredes de vidro revelavam a paisagem cinzenta da cidade,
mas nada daquilo lhe trazia paz. Ele assinava documentos sem ler, respondia a reuniões com desinteresse e, nos raros momentos de silêncio, via o rosto dos filhos em cada reflexo da janela. À noite, deitava-se em sua cama macia, mas o sono vinha pesado e turbulento. Os sonhos eram pesadelos. Via Helena olhando-o com tristeza, perguntando por que havia abandonado as crianças. Via os gêmeos correndo pela mata, chamando por ele em desespero, as vozes ecoando como gritos que não se calavam. Despertava suado, o coração disparado, mas tentava afogar a culpa repetindo para si mesmo: eu precisava seguir em frente. Eles só me prendiam. Por mais que dissesse essas palavras, sua alma sabia a verdade. Ele havia cometido uma crueldade irreparável. Enquanto isso, sua fortuna, que sempre parecia inabalável, começava a ruir. Um sócio antigo, Marcelo, homem ambicioso e traiçoeiro, aproveitava o momento de distração para manipular contratos e tirar proveito da empresa. Reuniões que antes Roberto conduzia com firmeza, agora se transformavam em arenas, onde sua autoridade era constantemente questionada. Você anda distante, Roberto. Isso não é bom para os negócios, disse Marcelo com um sorriso frio. Estou apenas cansado. A resposta foi seca, mas escondia a insegurança que crescia dentro dele. Boatos de falência começaram a circular discretamente entre investidores. Os clientes mais fiéis cogitavam migrar para concorrentes. Pela primeira vez em muitos anos, Roberto sentia que não estava no controle. Numa noite chuvosa, ele voltou para casa depois de mais uma discussão com advogados. Serviu-se de uísque e ficou sentado na penumbra, encarando o retrato de família que ainda mantinha na estante, mesmo sem perceber. A foto mostrava Helena sorrindo com Lucas e Gabriel ainda bebês no colo. Aquela imagem, antes quase invisível, agora parecia gritar. Ele murmurou quase sem perceber: eu falhei com vocês. O peso da culpa se tornava cada vez mais insuportável. Sua mente tentava encontrar justificativas, mas o coração já não aceitava desculpas. Cada contrato perdido, cada traição de Marcelo parecia ser uma resposta invisível, como se a vida lhe dissesse que nada ficaria impune. Naquela mesma madrugada, teve um sonho ainda mais forte. Ele caminhava por uma estrada escura e ouvia vozes chamando seu nome. De repente, uma luz intensa surgiu, revelando duas silhuetas pequenas à frente: Lucas e Gabriel. Eles estendiam as mãos, mas quando ele tentava alcançá-los, a terra se abria e ele caía num abismo sem fim. Antes de acordar, uma voz ecoou firme: ainda há tempo para escolher o caminho certo. Despertou em choque, o corpo tremendo. O relógio marcava 3 da manhã. Sentou-se na cama, ofegante, e pela primeira vez em muitos anos pensou em Deus, não como lembrança distante de sua infância pobre em Minas, mas como alguém que talvez ainda o observasse. Enquanto isso, no interior da Amazônia, os gêmeos dormiam em paz sob o cuidado de Dona Lourdes. Ela os cobria com carinho, murmurando uma prece baixa antes de deitar. A simplicidade daquela casa era o oposto absoluto da mansão luxuosa de Roberto, mas havia ali algo que ele já não conhecia: paz verdadeira. O destino se movia em silêncio. Enquanto o coração de Roberto era corroído pela culpa e pelas consequências de suas escolhas, os meninos experimentavam a proteção de mãos invisíveis que os guiavam para a frente. E embora ele ainda não soubesse, seu império de pedra e concreto desmoronava para que uma lição maior pudesse ser aprendida. No fundo de sua alma, Roberto já pressentia que nada do que construíra teria valor se não encontrasse um jeito de enfrentar o fantasma que o perseguia, o abandono cruel de seus próprios filhos. Os dias que passaram na casa de Dona Lourdes foram um alívio para os gêmeos. Havia comida, um teto simples, histórias contadas à beira do fogo, e a sensação de que não estavam mais sozinhos. Mas Lucas sabia que não poderiam permanecer ali para sempre. Uma tarde, depois de ajudar a carregar lenha, perguntou com sinceridade: Dona Lourdes, a senhora pode cuidar da gente para sempre? A mulher suspirou fundo. Eu queria, meu filho,
mas a vida ribeirinha é dura. Vocês precisam encontrar um destino que seja de vocês. Eu posso ensinar o que sei, mas o caminho, quem vai trilhar são vocês dois. Essas palavras ficaram gravadas no coração de Lucas. À noite ele comentou com Gabriel: Acho que a gente vai ter que seguir viagem. Mas para onde? Perguntou o irmão assustado. Não sei, mas Deus vai mostrar. Na manhã seguinte, Lourdes entregou a eles uma pequena sacola de tecido com farinha de mandioca, peixe seco e uma cuia de cabaça. Também lhes deu uma vara de pescar improvisada. Isso vai ajudar vocês no caminho. Não esqueçam do que eu disse. Tenham fé e nunca soltem a mão um do outro. Os gêmeos se despediram com lágrimas nos olhos. Gabriel abraçou a mulher com força, como se não quisesse soltar. A senhora foi como uma mãe para a gente. E vocês foram como netos que Deus me deu por uns dias, respondeu ela emocionada. E assim começaram a caminhada pela margem do rio, sem direção clara, apenas confiando que de algum jeito encontrariam um lugar melhor. O sol castigava suas cabeças, refletindo no espelho d'água, mas a brisa leve trazia algum alívio. O cheiro de folhas úmidas e barro molhado os acompanhava a cada passo. Com a vara que receberam, Lucas tentou pescar. A primeira vez foi desajeitada. A linha enroscou num galho e Gabriel riu alto. Você não sabe nada de pescaria. Pelo menos estou tentando, retrucou Lucas, sem perder o humor. Depois de algumas tentativas, finalmente conseguiram pegar um peixe pequeno. Foi uma vitória imensa. Eles o assaram em uma fogueira improvisada, usando galhos secos e as técnicas que Lourdes havia ensinado. Enquanto comiam, Gabriel comentou: Parece que a gente está ficando forte, igual aos ribeirinhos. A gente vai conseguir sobreviver, disse Lucas, convencido. A cada noite, antes de dormir, repetiam a oração que Helena lhes ensinara. Mesmo cansados e famintos, a fé se tornava um alicerce firme. Gabriel sempre perguntava no final: Você acha que Jesus ainda está olhando para a gente? E Lucas respondia sem hesitar: Ele nunca deixou de olhar. Os dias se sucediam com dificuldades reais. Muitas vezes a comida acabava antes do esperado. Eles precisavam improvisar, tentando colher frutos que encontravam pelo caminho. Algumas vezes o estômago doía pela fome, mas a lembrança da mãe e das palavras de Lourdes os fazia resistir. Havia também o medo constante dos sons da floresta. Uma vez, ouviram passos pesados próximos e se esconderam atrás de um tronco caído, acreditando ser algum animal perigoso. O coração batia tão forte que parecia ecoar na mata, mas quando o silêncio voltou, respiraram aliviados, agradecendo por estarem vivos. Mesmo com tantos desafios, havia também pequenos momentos de beleza que os faziam sorrir. Viram botos cor-de-rosa surgindo no rio, aves coloridas cruzando o céu, e até um grupo de macacos brincando nas árvores, como se a floresta lhes oferecesse consolo. Numa noite estrelada, deitados sobre a areia da margem, Gabriel falou baixinho: Lucas, eu acho que a gente não está perdido. Por quê? Perguntou o irmão. Porque toda vez que eu penso que não vamos aguentar, acontece alguma coisa boa. É como se alguém estivesse abrindo o caminho. Lucas ficou em silêncio, mas dentro de si concordava. A cada dificuldade superada, sentia que estavam sendo guiados. E assim os dois meninos seguiam viagem. Sozinhos aos olhos do mundo, mas acompanhados pela fé que os sustentava, aprenderam a dar passos firmes, mesmo sem saber onde o caminho os levaria. Depois de dias caminhando pelas margens do rio, os pés doloridos e os corpos cansados, Lucas e Gabriel avistaram ao longe algo diferente. Colunas de fumaça subindo suavemente contra o céu azul. O coração dos dois se acelerou. Onde havia fumaça, havia gente. E onde havia gente, talvez houvesse esperança. Apressaram o passo, atravessando uma trilha estreita entre árvores, até que a paisagem se abriu para revelar um pequeno povoado ribeirinho. Casas de madeira erguidas sobre estacas se alinhavam ao longo da margem, algumas com canoas presas em cordas, balançando com o movimento da água. Crianças brincavam descalças na terra batida, enquanto mulheres lavavam roupas nas pedras do rio,
e homens voltavam de barcos carregados de peixe. Gabriel sorriu com encantamento. Lucas, olha quanta gente! É como se fosse uma cidade pequena. É um povoado, acho eu. Lucas respirou fundo. Vamos ver se alguém pode nos ajudar. Os meninos desceram até a beira do rio. Assim que apareceram, atraíram olhares curiosos. Sujos, magros e com roupas já gastas, chamavam a atenção. Uma senhora que lavava roupas interrompeu o trabalho e perguntou: De onde vocês vieram, crianças? Lucas hesitou por um instante, depois respondeu: A gente estava perdido na mata, nosso pai nos deixou sozinhos. A mulher arregalou os olhos, mas não fez mais perguntas. Apenas chamou outra pessoa, e logo um pequeno grupo se formou ao redor dos gêmeos. Entre eles estava um senhor de barba branca, de olhar bondoso, chamado Seu Antero. Venham comigo, disse ele. Aqui ninguém vai deixar vocês passarem fome. Levaram os meninos até sua casa de madeira simples, mas acolhedora. Lá, sua esposa, Dona Cida, preparou peixe cozido com tucupi e farinha. O cheiro delicioso encheu o ar, fazendo a barriga dos gêmeos roncar alto. Eles comeram com tanta pressa que arrancaram risadas dos moradores. Devagar, meninos! Exclamou Dona Cida. A comida não vai fugir. Aos poucos, Lucas e Gabriel foram relaxando. As crianças do povoado se aproximaram, curiosas com aqueles forasteiros. Uma menina chamada Rita, de cabelos trançados, foi a primeira a falar. Querem brincar de bola depois? A gente faz com meias velhas e enchimento de plástico. Gabriel sorriu largo. Eu quero. Faz tempo que não brinco. Logo, estavam correndo pelo terreiro, rindo junto com as outras crianças. A alegria parecia ter voltado, ainda que por instantes. Lucas observava tudo com um misto de gratidão e cautela. Sabia que não podia confiar cegamente, mas não conseguia negar que o lugar trazia uma sensação de lar. Durante a noite, a comunidade se reuniu em volta de uma fogueira. Tocaram violas, cantaram toadas regionais e compartilharam histórias da vida no Rio. Gabriel ouvia fascinado, os olhos brilhando a cada conto sobre boto cor-de-rosa ou sobre espíritos da floresta. Lucas, por sua vez, sentia um aperto no peito. Ele lembrava da mãe, que adorava ouvir e contar histórias antes de dormir. No fim da roda, Seu Antero olhou para os meninos e disse: Vocês chegaram aqui por algum motivo. Nada acontece por acaso. Enquanto estiverem nesse povoado, vão ser tratados como filhos. As palavras do ancião tocaram fundo no coração de Lucas. Pela primeira vez desde o abandono, ele acreditou que talvez houvesse um futuro para eles, além da dor. Naquela noite, deitados em redes que balançavam suavemente, Gabriel cochichou. Lucas, será que a gente pode ficar aqui para sempre? Não sei, Gabriel. Mas sei que, por enquanto, estamos em segurança. E isso já é muito. O vento entrou pela janela aberta, trazendo o cheiro fresco da água do rio. E enquanto o sono chegava, os meninos sentiram algo que não experimentavam há muito tempo. Paz. Mas o destino, silencioso e implacável, ainda tinha muito a lhes apresentar. Os dias no povoado corriam tranquilos, cheios de aprendizado e novas amizades. Lucas ajudava os homens a puxar redes de pesca, enquanto Gabriel se divertia correndo com as crianças, jogando bola improvisada no terreiro. A vida simples começava a se tornar rotina, e pela primeira vez em muito tempo, eles se sentiam parte de uma comunidade. Mas essa tranquilidade logo seria abalada. Numa manhã abafada, Gabriel acordou suando em excesso. O corpo ardia em febre, e os olhos, antes cheios de alegria, agora estavam pesados e cansados. Lucas percebeu de imediato que havia algo errado. Gabriel, você está quente demais, murmurou, tocando a testa do irmão. Eu tô com frio, Lucas. Muito frio, respondeu ele, tremendo apesar do calor do dia. O desespero tomou conta de Lucas. Correu até a casa de Seu Antero, pedindo ajuda. O ancião aproximou-se, observou os sintomas e balançou a cabeça em silêncio. Isso parece malária. Aqui na beira do rio não é raro. Precisamos agir logo. Dona Cida trouxe chás de ervas, tentando aliviar a febre.
As mulheres do povoado improvisaram com pressas frias, mas o estado de Gabriel só piorava. O menino delirava, murmurando coisas sem sentido. "Mamãe, não me deixa", dizia com os olhos semicerrados. Lucas apertava a mão do irmão com força, as lágrimas escorrendo pelo rosto sujo. "Eu tô aqui, Gabriel. Eu não vou deixar você sozinho. Aguenta firme, por favor." Os moradores se uniram para ajudar. Um homem partiu de canoa em direção a uma vila maior em busca de remédios. Enquanto isso, as horas se arrastavam lentas e a febre parecia consumir o corpo frágil do garoto. No fim da tarde, quando a esperança começava a se apagar, uma mulher diferente apareceu no povoado. Era uma missionária que viajava de comunidade em comunidade, levando remédios, roupas e palavras de fé. Chamava-se Irmã Joana e trazia consigo uma pequena caixa com alguns medicamentos básicos. Ao ver Gabriel, ajoelhou-se ao lado da rede e examinou o menino. "Ele está fraco, mas ainda há tempo. Vamos começar o tratamento agora." Com cuidado, administrou os comprimidos, explicando aos moradores como deveriam cuidar dele nas próximas horas. Lucas a observava com uma mistura de alívio e ansiedade. "Ele vai ficar bem?" perguntou a voz embargada. "Se Deus quiser, sim. Mas vai precisar de força e paciência." Naquela noite, Lucas se recusou a dormir. Sentado ao lado da rede, segurava a mão do irmão e murmurava orações que misturavam palavras lembradas da mãe com frases que inventava no momento. "Jesus, eu sei que o Senhor está ouvindo. Não leva o Gabriel de mim, a gente só tem um ao outro." A febre subia e descia, e a cada gemido de dor, Lucas sentia o coração se despedaçar. Os moradores entravam e saíam, trazendo água fresca, caldo leve e palavras de encorajamento. Mas era a fé de Lucas que sustentava aquele momento. No silêncio da madrugada, Irmã Joana se aproximou e colocou a mão no ombro dele. "Você é muito corajoso, menino. Sua fé é uma força grande. Continue assim, porque seu irmão sente isso." Lucas não respondeu, mas seus olhos marejados confirmaram a verdade. Ele não podia demonstrar fraqueza. Gabriel precisava dele firme. O amanhecer trouxe um breve sinal de esperança. A febre deu uma trégua, e Gabriel conseguiu abrir os olhos por alguns segundos. A voz era fraca, quase um sussurro. "Lucas, eu tô cansado." "Descansa, irmão. Eu tô aqui." "Não solta minha mão." Lucas permaneceu firme, sentindo que aquela batalha estava longe de acabar. Mas dentro de si, algo dizia que não estavam sozinhos. As orações não eram em vão. Naquele pequeno povoado, cercado por águas e árvores infinitas, a luta pela vida de Gabriel começava a se tornar também uma luta de fé, resistência e esperança. A noite se arrastava lenta e pesada no povoado. Dentro da pequena casa de madeira, Lucas permanecia sentado ao lado da rede, onde Gabriel lutava contra a febre. O som do rio ao fundo misturava-se ao respiro frágil do irmão, que parecia oscilar entre a vida e a morte. Os olhos cansados de Lucas mal piscavam, mas sua mão não soltava a de Gabriel em nenhum instante. Em dado momento, o cansaço venceu. Lucas cochilou por poucos minutos, mas nesse breve descanso, teve um sonho tão vívido que parecia real. Ele estava em um campo iluminado por uma luz dourada, e à frente via sua mãe, Helena, sorrindo com ternura. Ela estendeu os braços, mas sua voz soava suave e firme. "Meus filhos não estão sozinhos. Jesus está com vocês. Ele os guardará." Lucas tentou se aproximar, mas Helena apontou para trás dele. Ao se virar, o menino viu uma cruz luminosa no horizonte, brilhando mais forte que o sol. O coração dele se encheu de paz. E no instante seguinte, acordou. O sonho deixou uma sensação profunda. Ele olhou para Gabriel ainda ardendo em febre e apertou sua mão. "Eu sei que Jesus está aqui, Gabriel. Eu vi a mamãe. Ela disse que a gente não está sozinho." O irmão, mesmo delirando, pareceu reagir. Abriu os olhos por um instante, murmurando algo quase inaudível. "Eu também vi." Ela estava sorrindo. Essas palavras foram como um sopro de esperança.
Lucas enxugou as lágrimas que insistiam em cair e se sentiu fortalecido. Ele chamou por irmã Joana, que entrou silenciosa no quarto com uma lamparina na mão. Ele falou comigo, disse Lucas com a voz embargada. Ele viu a mamãe também. A missionária sorriu com ternura. Quando a fé é verdadeira, até os mais frágeis conseguem enxergar o que os olhos comuns não veem. Esse é o sinal que vocês precisavam. As horas seguintes foram de angústia e expectativa. O corpo de Gabriel ainda tremia, mas a febre começou a ceder lentamente. Dona Cida preparava chás calmantes, enquanto seu antero se revezava com Lucas para manter o pano úmido sobre a testa do menino. A cada melhora, ainda que pequena, a esperança crescia dentro deles. No terceiro dia, Gabriel conseguiu sentar-se na rede com ajuda. A voz estava fraca, mas havia vida em seus olhos. Eu achei que não ia aguentar, Lucas, confessou, respirando fundo. Mas você aguentou porque Jesus estava com você. Lucas respondeu firme, segurando o ombro do irmão. As crianças do povoado correram até a casa para vê-lo. Rita trouxe uma flor amarela que colhera perto do rio. É para você ficar bom de vez, disse ela, entregando com um sorriso. Gabriel segurou a flor com cuidado, emocionado com o gesto. Pela primeira vez em dias, sorriu com sinceridade. À noite, a comunidade inteira se reuniu na beira do rio para agradecer pela recuperação. Cantaram hinos simples, acompanhados por palmas ritmadas e pelo som suave de uma viola. Lucas e Gabriel estavam no centro, sentindo-se parte de algo maior. Irmã Joana levantou a voz e disse: esses meninos chegaram até aqui por um caminho duro, mas não foi à toa. Eles são testemunho vivo de que Deus nunca abandona seus filhos. O povoado respondeu com um coro de amém que ecoou pela mata. Gabriel encostou a cabeça no ombro do irmão e sussurrou: eu acho que a gente ganhou uma nova chance. É porque a gente nunca esteve sozinho. Lucas apertou sua mão. O céu daquela noite estava limpo, estrelado, e a lua iluminava o rio como se fosse prata líquida. Para os gêmeos, cada estrela parecia confirmar a promessa que Helena havia deixado. A fé seria sempre sua força. Naquele povoado simples, entre pessoas que os acolheram como família, eles entenderam que não eram apenas sobreviventes. Eram protegidos. E esse sentimento os preparava para tudo o que ainda estava por vir. Enquanto Lucas e Gabriel redescobriam forças no povoado ribeirinho, a vida de Roberto seguia em colapso. A empresa que construíra com tanto esforço estava à beira da falência. Processos judiciais se acumulavam, investidores retiravam dinheiro, e Marcelo, o sócio ambicioso, aproveitava cada brecha para roubar o que restava. Roberto tentava manter a pose de empresário imbatível, mas as noites denunciavam sua verdade. Deitava-se na cama enorme e fria, mas o sono nunca vinha em paz. Pesadelos se repetiam, via os gêmeos chamando por ele, correndo pela floresta, caindo em abismos, e sempre a mesma voz ecoava em sua mente. Você falhou como pai. Uma madrugada, incapaz de suportar a angústia, levantou-se e abriu a gaveta onde guardava antigas fotos de família. Suas mãos tremiam ao segurar uma imagem de Helena sorrindo, com Lucas e Gabriel ainda bebês no colo. O olhar dela parecia atravessá-lo, cheio de ternura e ao mesmo tempo de cobrança. Roberto caiu de joelhos no chão do escritório e murmurou: Helena, eu não consegui. Eu não consegui cuidar deles. As lágrimas que há anos não ousavam escapar, finalmente desceram. Aquele homem duro, acostumado a impor respeito, estava quebrado. Dias depois, enquanto caminhava pela avenida movimentada, ouviu dois homens conversando em uma banca de jornal. Você viu a história? Disse um deles. Dois meninos encontrados vivos no meio da mata, acolhidos por ribeirinhos. Milagre mesmo. Essas crianças só podem ter sido protegidas por Deus. Roberto parou, o coração disparado. Aproximou-se devagar, tentando não demonstrar o choque. Pegou o jornal e leu a pequena nota. Gêmeos sobrevivem após semanas sozinhos na floresta amazônica. Atualmente acolhidos por uma comunidade ribeirinha. As pernas dele fraquejaram. Não havia nomes, mas no fundo sabia que eram seus filhos. A culpa, que já era pesada, tornou-se insuportável.
Como pôde acreditar que havia se livrado deles? E como explicar que, mesmo abandonados, sobreviveram? Naquela noite, novamente os sonhos voltaram. Ele estava em uma grande sala escura, e diante dele surgia uma luz intensa. Uma voz firme ecoou: "Você ainda tem escolha. O tempo não volta, mas o perdão é possível." Roberto acordou atônito. Pela primeira vez em anos, ajoelhou-se ao lado da cama e, com a voz embargada, tentou uma oração. "Deus, se o Senhor ainda me ouve e me mostra o caminho, eu não quero viver assim. Eu preciso encontrar meus filhos." A partir desse instante, a decisão estava tomada. Ele vendeu parte de seus bens, rompeu definitivamente com Marcelo e começou a organizar uma viagem de volta ao Amazonas. Não havia garantia de que encontraria os meninos, mas o coração o empurrava para lá, como se a própria providência o chamasse. Enquanto preparava a viagem, lembranças da infância retornaram com força. Recordou-se das orações da mãe, das idas à pequena igreja de sua cidade natal, da voz do padre dizendo: "Nenhum erro é grande demais para a misericórdia de Deus." Roberto nunca dera importância, mas agora aquelas palavras ecoavam como uma chance. O avião partiu de São Paulo rumo a Manaus. Durante o voo ele olhava pela janela e via apenas nuvens densas refletindo a turbulência dentro de si. Cada minuto era uma mistura de medo e esperança. E se eles não quiserem me ver? E se me odiarem para sempre? Mas uma voz silenciosa respondia: "Ainda assim vá." Ao pousar em Manaus, respirou fundo. A umidade quente o envolveu, trazendo lembranças do dia em que trouxera os filhos para aquele mesmo lugar. Mas agora, o motivo era outro. Não vinha para abandonar, mas para buscar. Roberto, pela primeira vez, não caminhava como um empresário poderoso. Caminhava como um pai arrependido, disposto a qualquer sacrifício para tentar reconquistar o que perdera. A viagem até a comunidade ribeirinha foi longa. Roberto seguiu por estradas de terra, depois por trilhas e, finalmente, embarcou em uma pequena canoa conduzida por um barqueiro local. A cada curva do rio, o coração acelerava mais. O silêncio da mata parecia questioná-lo. Você será capaz de encarar seus filhos? Enquanto isso, no povoado, Lucas e Gabriel viviam uma tarde tranquila. Jogavam bola com as outras crianças quando Rita, ofegante, correu até eles. "Tem um homem estranho chegando de barco. Tá perguntando por 2 meninos perdidos." Lucas e Gabriel se entreolharam, o sangue gelando. O coração de Lucas disparou. Ele sabia antes mesmo de ver. Gabriel apertou o braço do irmão. Será que é ele?" Poucos minutos depois, o barulho da canoa anunciou a chegada. Roberto surgiu à beira do rio, com a roupa amassada, os olhos fundos e a expressão marcada pelo cansaço. Já não parecia o empresário arrogante, mas sim um homem quebrado pelo arrependimento. Ao ver os gêmeos entre a multidão, seu corpo estremeceu. "Lucas, Gabriel", murmurou, a voz falhando. Os meninos congelaram. Gabriel deu um passo para trás, escondendo-se atrás do irmão. Lucas encarava o pai com os olhos cheios de raiva e dor. "O que você está fazendo aqui?" perguntou a voz firme, embora o peito queimasse por dentro. Roberto tentou se aproximar, mas o povoado observava em silêncio, como se fosse testemunha de um julgamento. Eu vim buscar vocês, eu errei, meus filhos. Eu me perdi no orgulho, mas eu nunca devia ter deixado vocês." Gabriel, com lágrimas nos olhos, gritou: "Você nos abandonou, a gente quase morreu." As palavras cortaram Roberto como lâminas. Ele caiu de joelhos na areia úmida, incapaz de sustentar o olhar. "Eu sei, e cada noite desde então tem sido um tormento. Eu pensei que estava me livrando de um peso, mas perdi tudo o que realmente importava." Lucas rangeu os dentes. As lembranças da clareira, da tempestade, da fome e da febre do irmão voltavam como facadas. "Você não tem ideia do que a gente passou." Roberto ergueu os olhos marejados. "Eu imagino. E é por isso que estou aqui. Não para fingir que nada aconteceu, mas para pedir perdão. Se vocês nunca quiserem me perdoar, eu vou aceitar."
Só não podia continuar vivendo sem pelo menos olhar nos olhos de vocês. O silêncio se estendeu. As crianças do povoado observavam em expectativa. Rita segurava a mão de Gabriel, tentando consolá-lo. Dona Cida cruzava os braços, o olhar duro voltado para Roberto. Gabriel chorava baixinho, dividido entre o medo e a saudade. Lucas, ainda mais forte, respirava fundo, lutando contra a vontade de ceder. Finalmente falou: "Perdão não é tão fácil assim. Você nos deixou para morrer." Roberto baixou a cabeça, aceitando o peso daquelas palavras. "Eu sei, e vou carregar essa culpa para sempre." Ele não tentou se justificar mais, apenas permaneceu ali, de joelhos, com as mãos abertas, como um homem derrotado. Era a primeira vez que os filhos viam o pai naquela posição, vulnerável, despido de arrogância. Lucas sentiu o coração estremecer. Havia dor demais, mas também uma chama pequena de esperança que insistia em não apagar. Ele olhou para Gabriel, que chorava copiosamente, e percebeu que o irmão ainda desejava o amor do pai, apesar de tudo. "Eu não sei se consigo te perdoar agora", disse Lucas com a voz embargada, "mas eu sei que a gente não pode fugir dessa verdade. Você é nosso pai." Roberto fechou os olhos e lágrimas rolaram pelo seu rosto. Aquela simples frase era mais do que ele poderia esperar. O reencontro não trouxe respostas imediatas. Trouxe feridas expostas, dores antigas, mas também a primeira chance real de cura. E naquela comunidade simples, diante de tantas testemunhas, uma história de abandono começava a se transformar em uma possibilidade de reconciliação. O silêncio no povoado era quase sagrado. Roberto permanecia ajoelhado na areia, as mãos tremendo enquanto Lucas e Gabriel o observavam. Os moradores aguardavam em silêncio, como se todos compreendessem que aquele instante não era apenas familiar, mas espiritual. Gabriel, ainda com os olhos marejados, deu um passo hesitante para a frente. A voz saiu fraca, mas cheia de verdade. "Eu queria tanto te odiar, papai, mas eu ainda sinto falta de você." Roberto soluçou, cobrindo o rosto com as mãos. "Eu não mereço esse sentimento, filho. Eu abandonei vocês. Mas se ainda existe espaço no coração de vocês, eu imploro, me deixem tentar de novo." Lucas respirou fundo. Dentro dele, uma batalha se travava. A raiva pelo que passaram queimava, mas as palavras da mãe ecoavam como um sussurro distante. "Não endureça o coração, filho. O perdão é o que nos aproxima de Deus." Ele olhou para Gabriel, que chorava com a fragilidade de quem ainda queria acreditar. "Você não pode apagar o que fez", disse Lucas, a voz firme, mas embargada. "A gente sofreu demais. Teve noite que eu achei que o Gabriel ia morrer de febre. Tudo porque você decidiu que a gente era um peso." Roberto levantou o rosto, lágrimas escorrendo pelo semblante marcado. "Eu sei. E eu vou carregar essa dor para sempre. Mas eu prometo diante de vocês, diante dessas pessoas, diante de Deus, eu nunca mais vou virar as costas." Ele estendeu as mãos, mas não ousou tocar os filhos. Esperava com o coração apertado qualquer sinal deles. Gabriel se aproximou primeiro. Tremendo, colocou a mão pequena sobre a mão do pai. "Se a mamãe estivesse aqui, eu acho que ela queria que a gente perdoasse." Aquelas palavras abriram caminho no coração de Lucas. Ainda com lágrimas descendo, ele finalmente deu um passo. Aproximou-se, olhou fixamente nos olhos do pai e disse: "Eu não sei se consigo perdoar tudo agora, mas eu posso tentar." Nesse instante, Roberto desabou em choro, abraçando os dois com força. Pela primeira vez, não era o empresário orgulhoso, mas apenas um pai arrependido. Os gêmeos, ainda feridos, permitiram aquele abraço, e ali sentiram algo novo nascer. Não a anulação da dor, mas o início da cura. A comunidade, emocionada, aplaudiu discretamente. Dona Cida murmurou para os vizinhos: "Isso é obra de Deus. Não tem outra explicação." Irmã Joana se aproximou e colocou a mão sobre os ombros dos três. "O perdão não apaga o passado, mas abre caminho para o futuro. Vocês têm uma nova chance, não desperdicem." Roberto assentiu com o rosto ainda molhado de lágrimas. "Eu vou mudar.
Vou mostrar a vocês que eu posso ser diferente. Lucas, respirando fundo, respondeu: palavras não bastam. A gente vai precisar ver com o tempo. Mas se for verdade, então talvez um dia eu consiga te chamar de pai sem sentir dor. Gabriel, mais sensível, encostou a cabeça no peito de Roberto. Eu só quero que a gente fique junto. O abraço se fortaleceu. E naquele instante, não era apenas uma reconciliação humana. Era como se o céu tivesse descido até aquela pequena comunidade para testemunhar que o amor e o perdão sempre podem renascer, mesmo depois das maiores feridas. Quando a noite chegou, os três permaneceram juntos à beira do rio. O reflexo da lua iluminava a água calma, e o vento leve parecia sussurrar que um novo capítulo se abria para aquela família. O caminho não seria fácil, mas a decisão mais importante já havia sido tomada, e com ela a chance real de recomeço. O sol nasceu forte sobre o povoado, e pela primeira vez em muitos anos, Roberto sentiu que a luz não queimava, mas aquecia. Ao lado de Lucas e Gabriel, caminhou pela margem do rio, observando a simplicidade da vida ribeirinha. Cada sorriso das crianças, cada gesto de solidariedade dos moradores, era um lembrete doloroso de quanto ele desperdiçara vivendo apenas para o dinheiro. Naquela manhã, reuniu a comunidade diante da pequena praça de terra batida. Com a voz firme, mas carregada de humildade, anunciou: eu construí uma vida inteira em cima da ganância e perdi o que mais importava, mas agora quero recomeçar. Vou doar parte da minha fortuna para que esse povoado tenha escola, posto de saúde e melhores condições de vida. O silêncio inicial foi quebrado por murmúrios de espanto. Depois, aplausos espontâneos ecoaram pelo ar. Dona Cida chorava discretamente, e seu antero assentia em aprovação. Lucas e Gabriel se entreolharam, ainda surpresos, mas algo dentro deles dizia que a mudança era verdadeira. Gabriel se aproximou e puxou a mão do pai. Papai, a mamãe ficaria feliz com isso. Roberto engoliu em seco, os olhos marejados. Eu espero que sim, filho, porque cada passo daqui para frente será para honrar a memória dela e a fé que vocês nunca perderam. Os dias seguintes foram de transformação. Roberto, antes acostumado a ordens e luxo, agora participava da vida comunitária. Ajudava a carregar madeira, aprendeu a remar uma canoa e até se arriscou a puxar redes de pesca. Era motivo de curiosidade para todos, mas sua disposição sincera quebrava barreiras. À noite, junto à fogueira, ouvia as histórias contadas pelos mais velhos e cantava com as crianças. Não era mais o milionário arrogante, era um homem em reconstrução. Lucas ainda carregava cicatrizes internas, mas observava o esforço do pai com atenção. Em um desses momentos, comentou com Gabriel: talvez ele esteja mudando de verdade. Eu sinto que sim. Gabriel sorriu confiante. Ele não é mais o mesmo que nos deixou naquela clareira. Os irmãos, fortalecidos pela experiência e pela fé, decidiram que queriam estudar para poder ajudar outras pessoas no futuro. Lucas sonhava em ser médico, inspirado pelos cuidados que o irmão recebera durante a doença. Gabriel queria ser professor, como a mãe, para ensinar que o conhecimento e a fé andam juntos. Roberto ouviu esses sonhos e, emocionado, prometeu apoiá-los. Eu vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para que vocês realizem isso. Não porque eu queira limpar meus erros com dinheiro, mas porque quero caminhar com vocês nesse futuro. No último dia no povoado, a comunidade se reuniu novamente. Agradeceram a presença dos gêmeos e o coração transformado de Roberto. Irmã Joana, com sua voz serena, concluiu: esse homem chegou aqui marcado pela culpa e hoje parte marcado pelo perdão. Que essa história seja lembrada para sempre, como prova de que Jesus vê tudo e nunca abandona ninguém. As palavras ecoaram fundo no coração de todos. Lucas e Gabriel abraçaram os amigos que fizeram ali, prometendo nunca esquecer o povoado que lhes deu uma nova chance de viver. Enquanto o barco partia lentamente, levando-os de volta ao mundo, Gabriel sussurrou ao ouvido do irmão: agora eu acredito que tudo pode ser diferente. Eu também, respondeu Lucas com um sorriso pequeno, mas sincero.
Roberto, sentado ao lado deles, olhava para o horizonte. Não era mais o homem que deixara os filhos para trás, mas um pai disposto a viver o restante de seus dias para reparar, cuidar e amar. E assim, de uma história de abandono, nasceu uma história de redenção. Porque onde há fé, há sempre um recomeço. E se você chegou até aqui, peço que se inscreva no canal para acompanhar histórias que tocam o coração e transformam vidas. E não vá embora agora. Clique no próximo vídeo que está aparecendo na sua tela e continue essa jornada de fé e esperança.